Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu amado Filho Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula relacionada às lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós estaremos tratando sobre a conversão de Saulo de Tarso. A leitura bíblica está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1 ao versículo de número 9. A conversão de Saulo foi um dos grandes acontecimentos depois da fundação da igreja. Saulo vai ser o grande propagador da fé cristã, fundador de muitas igrejas. E hoje nós trataremos dessa pessoa ilustre, desse homem que é um exemplo para todos nós de dedicação, de fidelidade a Deus. O texto bíblico, em Atos, capítulo 9, versículo 1, nos leva à perseguição que Saulo introduz fora dos limites ali da Judéia, onde ele, no seu fanatismo, na sua intolerância religiosa, na tentativa de querer acabar com a fé cristã, ele recebe autorização dos líderes ali de Jerusalém e ele sai nessa aventura, achando que estava agradando a Deus e combatendo contra essas pessoas que, segundo ele no texto, achavam que era uma heresia, que queria mudar os costumes do seu povo, a lei de Moisés, e ele, nesse zelo extremo pela defesa da sua religião, ele está na tentativa de prender, de matar, de exterminar essas pessoas. O que é lindo nesse texto diz que ele, indo no caminho, nesse percurso, nessa estrada, nós vamos ver que Jesus sairá de encontro com Saulo de Tarso. Ele vai ser surpreendido no caminho pela pessoa bendita de Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, mesmo diante de muitas coisas ruins que ele fez, que ele praticou, nós vamos ver que Deus ama a todos os homens. E o desejo de Deus é que todos os homens venham ao pleno arrependimento e possam se arrependerem, terem a fé em Cristo e mudarem de vida. Então Saulo, ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele, indo pelo caminho, de uma maneira repentina, uma luz vai o cercar. Então ele será cercado por uma luz e ele cairá em terra diante dessa manifestação sobrenatural de Deus, o qual ele vai ouvir uma voz.
Então Deus é um Deus que fala, é um Deus que se revela, é um Deus que visita aos homens para revelar a sua vontade, a sua palavra, os seus planos para os homens, para a humanidade. Então Deus sempre falará com aqueles que se dispuserem a ouvir a sua voz. Então Saulo, ele precisou ser derrubado para que ouvisse a voz de Deus. Então ele deveria estar em uma carruagem, em um carro puxado por cavalos, ou até mesmo montado em um jumento, nós não sabemos. Sabemos porque a palavra que diz, e caindo em terra, essa palavra no grego é pipitô, significa descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Então sair de um lugar elevado para um lugar abaixo. Então ele estava em cima de alguma coisa. Se era em cima de uma rocha, de uma pedra, montado de um cavalo e uma carroça, carruagem, não sabemos. O fato é que ele precisou descer. Então, se queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que descer do nosso orgulho, da nossa prepotência, porque nós nada somos sem Deus, nada somos sem Jesus, somos totalmente dependentes dele. E aqui nós vemos a graça de Deus sendo manifestada para com Saulo. Então a salvação é um ato da graça. Ninguém é salvo por mérito, porque salvação não é mérito. Salvação é favor imerecido de Deus para com todos os homens. Então Deus quis salvar e Deus deseja salvar a todos os homens. Então quando se fala em graça, nós temos que entender dois conceitos. Graça significa o quê? O favor imerecido, expresso por Deus para todos os homens. E graça também é o amor de Deus atraindo os homens para si, para que os homens possam serem salvos por Ele. Aonde o Espírito Santo vai manifestar na vida dessas pessoas, refreando o pecado, levando essas pessoas a viverem uma vida que agrade a Deus, que exalte o seu nome. Então nós temos a graça por graça, é a graça de Deus. Deus quis salvar os homens, Deus quis providenciar um meio de salvação. Então a salvação não foi uma obrigação por parte de Deus, mas foi a manifestação do seu amor, trazendo os homens para si, para que os homens possam se arrepender. Então nós temos a graça comum, é o favor de Deus para com todos os homens. A graça comum, ela não salva, é a manifestação do amor, da bondade, da misericórdia de Deus para com todos os homens. E quando os homens respondem de uma maneira positiva a essa graça comum, indo aos pés de Jesus, aí ele é alcançado por uma graça especial, pela qual ele é salvo. Então salvação não é obra do homem, salvação é obra de Deus na vida do homem. Mas é interessante que o homem precisa responder de uma maneira positiva. Então Deus quis e quer salvar a todos os homens. Só que os homens precisam responder de uma maneira positiva a esse chamamento, a essa graça. Para que a manifestação do Espírito Santo na vida dele vai cooperar a salvação para que ele possa alcançar ali o favor de Deus. Então, a salvação é obra exclusivamente de Deus, só que há a participação do homem.
na qual o Espírito Santo o ajuda para que ele venha alcançar ali esse benefício que Deus estabeleceu para todos os homens. Então Paulo vai ter um encontro com Jesus e ele vai se converter. O que é conversão? Conversão significa o quê? Mudança de rumo. Significa você caminhar a um sentido oposto àquele que você estava caminhando. Então, conversão é a junção de duas palavrinhas. Arrependimento mais fé, que é igual a conversão. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento em relação a algo que você estava fazendo ou que você estava vivendo. E a fé significa você crer exclusivamente em Cristo Jesus para que possa ser salvo. Então só o arrependimento não adianta. É necessário que haja a fé na pessoa bendita em Cristo Jesus. Então a pessoa ela não é só ser convencida, porque convencimento e conversão é uma coisa diferente uma da outra. Convencimento é a pessoa estar convencida, mas não há mudança. Enquanto conversão, a pessoa ela foi convencida e ela muda de atitude. Então, o que nós vamos encontrar no capítulo 9, nós vamos ver versículo 1, Saulo suspirando ainda ameaças e mortes. Então, essa era a posição de Saulo. Era um homem extremamente irado, um homem extremamente intolerante, fanático ao extremo, que caminhava para praticar muitas atrocidades. Após o encontro com Jesus, nós vamos ver o que? Uma mudança radical na vida de Saulo de Tarso, que também será chamado mais na frente, usando o seu nome latim, seu nome romano, de Paulo. Então nós encontramos aqui o antes e o depois. Nós vamos ver que a vida dele foi transformada. Então Paulo teve o que? Uma transformação. E essa transformação ela ocorre a partir do momento que ele encontra com Jesus. Os seus olhos serão abertos. Ele teve uma experiência. E todos nós precisamos termos as nossas próprias experiências individuais com Deus. Deus quer se relacionar conosco, comigo e com você. E é necessário que nós venhamos ter essa experiência pessoal com Ele. Então a doutrina da conversão é uma doutrina que está baseada nas Sagradas Escrituras. É um ato divino pela qual Deus faz com que o pecador volte para Ele, aonde há uma mudança de vida, uma conversão verdadeira. Nós vamos ver que há nele o que? Uma manifestação do Espírito Santo. Ele passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, Paulo tem essa experiência com Deus e teve a sua vida transformada, a sua vida mudada para o melhor. Paulo agora, ele será uma nova pessoa, da qual Deus o usará, ele não andará mais naquele caminho que ele estava andando, mas o seu fanatismo será transformado. Então o fanatismo é algo perigoso. O cristão não é fanático. O cristão ele é equilibrado, ele é moderado. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta,
lá no capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus nos deu o espírito de moderação, de equilíbrio. Então, o fanatismo leva à intolerância, mas a comunhão com o Espírito leva, meus irmãos, a uma vida de equilíbrio, uma vida de equidade. Então, que o Espírito Santo possa dominar todo o seu ser, toda a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, venha estar ligada à vontade do Pai, para que você possa verdadeiramente encontrar tempos de refrigério, tempos de paz para a sua vida. Nosso comentador, ele comenta sobre 3 coisas que acontecem na transformação de uma pessoa quando ela tem encontro com Deus. A conversão. Então a conversão, ela alcança 3 faculdades do ser humano. O nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. A nossa vontade. Então, a conversão leva o homem, a pessoa, a uma nova mentalidade, a um novo entendimento em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação ao pecado. Ele passa a ter a sua mente transformada, a ter a mente de Cristo. Então o Espírito Santo produz nele o que há iluminação. Ele reconhece a sua pecaminosidade e a sua necessidade de ter um relacionamento próximo com Deus, para que Deus o guie, o dirige, o leve por vereda justa, por vereda direita. E a conversão também, ela alcança o que? O emocional, o nosso sentimento. Logo, o prazer, o sentimento do cristão não será mais relacionado às obras da carne, que é inveja, porfia, ciúme, homicídio e muitas coisas semelhantes a esta, das quais os que praticam não herdarão o reino dos céus. Então, a pessoa já não tem mais prazer no pecado. A sua mente foi esclarecida, mas as suas emoções não estão mais em praticar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não é segundo a sua vontade. Então há uma mudança em relação ao sentimento, em relação ao emocional. Ele já não anda mais na prática do pecado, porque o pecado é algo que leva ele a um sentimento de rejeição ao pecado, de vômito ao pecado, de algo que vai levar a um enjoo em relação a essas práticas pecaminosas. Já não tem mais prazer. E a conversão, ela entra no caminho da nossa vontade. É o que nós encontramos lá na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Quando nós vamos orar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus, ela é manifestada em nossas vidas. Então o pecador, ele transformado, convertido, ele agora já não é mais dominado pela sua própria vontade, mas a vontade de Deus, a vontade da palavra manifesta na vida dele. E ele passa a caminhar, a exercitar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, obedecendo aos princípios divinos. Então nós vemos aqui que a conversão de Paulo, ela foi uma obra divina na sua vida.
onde Paulo ele manifesta de uma maneira positiva a essa graça que foi manifestada, aonde ele teve a sua vida transformada. Então, que Deus nos ajude, Deus nos dê graça e nós verdadeiramente tenhamos a nossa mente, os nossos sentimentos e a nossa vontade, elas controladas pelo Espírito Santo. Porque, sendo assim, nós andaremos dentro da vontade soberana de Deus, praticando o seu querer. Então, que Deus lhe abençoe, Deus continue guiando seus passos, operando através da sua vida. Então, até uma próxima pré-aula aqui neste canal. Que Deus te guarde.